paz do Senhor, a nossos irmãos que têm nos acompanhado nesse trabalho de escola dominical. E agora chegamos à lição de número 12. Judá é levado para o cativeiro da Babilônia. O texto áureo está em Jeremias 52, que é quando o templo construído por Salomão é queimado pelos babilônicos. E o texto de referência está de Jeremias também 52. Amados, lembrando aquilo que eu sempre alerto aos professores, para você seguir os objetivos da lição, que sempre são 3. No caso nosso aqui, entender o propósito de Deus a respeito do exílio, ter a certeza que o Senhor é soberano entre as nações e mostrar as consequências do pecado do povo de Judá. E não deixe que o aluno tire você do objetivo da lição, né? Chega a hora de Judá ser levado cativo para a Babilônia. Jeremias é um profeta que o seu ministério teve uma duração de mais ou menos 40 anos e é um profeta que não vai ver praticamente resultados do seu trabalho. Eu creio que jovens como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego são frutos do trabalho de Jeremias. Mas Jeremias não viu não pôde ver esses resultados. Jeremias é um pregador que pregou durante 40 anos e não viu ninguém vir na frente aceitando e se arrependendo. Os reis viraram as costas para Jeremias e para as suas profecias. Os sacerdotes da mesma forma e o povo muito mais ainda. E conforme Jeremias tinha anunciado que se o povo não se arrependesse, chegaria o castigo, chegaria a cobrança. Você usa o cartão de crédito, uma hora a conta vai chegar. O povo pecando, desobediência, agora chegou a hora de pagar a conta. E a conta agora era o cativeiro. O povo é levado por Nabucodonosor, homens, mulheres, reis, são levados cativos. Isso vai acontecer na data de 586 a.C. Jerusalém é completamente destruída, muito sangue, muita destruição, uma verdadeira carnificina. E os outros que foram levados para a Babilônia. Mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Qual era o propósito de Deus de levar o povo de Israel para o cativeiro? Levanta essa questão com o seu aluno. E aí você levanta uma segunda questão. Qual é o propósito das provações que eu e você passamos? Discuta isso com o seu aluno. Não deixe de levantar essa pergunta. Aqui vamos fazer a aplicação primeiro da Bíblia. Qual é o propósito de Deus ter levado o povo de Israel? O propósito era para fazer o povo vir ao arrependimento? Era porque Deus odiava o povo? Não. Deus queria consertar. Deus é pai. E pai corrige o filho quando não anda pelo caminho certo. Era uma correção. Era uma vara de correção. A Babilônia, Nabucodonosor, o período ali de cativeiro, era a vara de Deus corrigindo o seu filho, o povo de Israel. Então o propósito de Deus era limpar da mente do povo a idolatria. Tanto é que o povo judeu hoje não é mais idólatra. Eles não convidam um judeu para um culto a outros deuses. Desde quando voltaram da Babilônia, pecaram até por serem incrédulos, até contra Jesus, mas ninguém mais adotava. Veja que os judeus, diante do Império Romano e com a influência da cultura grega, eles não adoravam os deuses gregos e não adoravam os deuses romanos.
os próprios fariseus, os sacerdotes, de maneira alguma. Então a lição, Deus queria limpar isso da mente do povo, ensinar o povo, e o povo aprendeu, de certa forma sim, né? E ao mesmo tempo Deus queria preservar, porque Israel, por causa da sua desobediência, era tão grande que foi espalhada, sumiu. As 10 tribos desapareceram. O que se tem hoje das 10 tribos eram os que desceram para Judá, quando houve aquela rebelião das 10 tribos contra as 2 de Benjamim e Judá. Mas a verdade é que as demais tribos, as 10, desapareceram. Deus queria conservar Judá. Por quê? Porque de Judá viria Jesus, e em Judá havia a promessa de Deus que o governo de Davi permaneceria eternamente. Então Deus tinha um propósito de retornar o povo e de conservar para que Jesus viesse, e através de Jesus a salvação para todo mundo. Então qual era o propósito de Deus? Corrigir o povo, orientar o povo, né? Limpar o povo, trazer uma nova mente para o povo. E eu queria que você levantasse essa questão. Toda provação que nós passamos, a igreja passa, as pessoas passam, já jogam logo a culpa no Satanás. Porque o Satanás está fazendo isso comigo, o diabo, porque o diabo está querendo isso e acabando comigo. Levanta a questão. Muitas das nossas provações pode até estar o diabo no meio, porque Deus permite, mas muitas vezes é Deus nos corrigindo e as pessoas continuam cegas, sem sensibilidade e só achando que é o diabo que está perseguindo. Então levanta isso, irmão. Qual é o propósito quando Deus nos deixa passar uma prova? De perder um emprego, de uma enfermidade, de uma luta, de uma porta que se fecha. Deus tem propósito em tudo isso. Até mesmo quando Deus está nos prosperando, é também um provar de Deus. José no Egito, qual foi a maior prova dele? Não foi a mulher de Potifar, foi quando ele foi chamado de Zafanate Paneia. Isso foi a maior prova para ver onde é que estava a humildade dele. Então, discuta com o seu aluno quais são os propósitos de Deus quando ele nos prova, quando vem uma correção. Levanta isso com o seu aluno. Também nessa lição nós vamos aprender que o nosso Deus é soberano em toda a história da humanidade, que Ele é soberano sobre a nossa vida e que nossa vida está nas mãos de Deus. Assim como Israel estava nas mãos de Deus ali na Babilônia, Deus estava cuidando, Deus estava providenciando todas as coisas para o retorno depois de 70 anos, como aconteceu, sobre a mão de Zorobabel, e o povo retornou do cativeiro. Então, levante isso com o seu aluno. Se ele sente isso, Deus governando a vida dele, e se realmente ele deixa ser governado por Deus. E por último, nós vamos observar aqui as consequências que o pecado pode trazer na vida de uma pessoa, na vida de um casal, na vida de uma família, na vida de um pastor, na vida de uma igreja, na vida de uma cidade, na vida de uma nação. As consequências do pecado são terríveis. A gente pode observar isso desde da consequência do pecado na vida do primeiro casal. Adão e sua esposa Eva perderam o paraíso. E aí vieram as consequências. Briga entre os filhos, morte, assassinato, dificuldade. Então, amados, é preciso você trazer a consciência junto ao seu aluno sobre as consequências do pecado que a Bíblia nos mostra. Mas ao mesmo tempo, fazer ele levantar. Puxe do aluno. Se ele tem uma experiência própria para contar das consequências do pecado, situações que ele já passou e pagou por causa de pecados cometidos. Levante algum, se alguém pode dar um testemunho, porque aí a discussão fica mais pessoal, a discussão fica mais real, e você vai poder aplicar a Bíblia de forma prática na vida dos seus alunos. Discuta isso, as consequências que o pecado nos traz, assim como quais foram as consequências que o pecado trouxe para Judá: o cativeiro, a destruição,
morte. Alguns não sobreviveram ao cativeiro, muitos morreram durante o cativeiro, morreram até antes, morreram na invasão dos babilônicos. Aqueles que ainda permaneceram vivos ainda tiveram sorte, né? E foram poucos os que estavam vivos quando foram levados que retornaram. Então, discuta isso com o seu aluno, as consequências. Peça para um dos seus alunos se ele pode dar um testemunho de uma consequência prática que ele pode dar ali na sala de aula como exemplo. E mostre através da palavra de Deus e através desse fato do que Judá pagou nas mãos dos babilônicos como consequência do pecado. O pecado é a pior das doenças. Ela vem e destrói. Só tem uma coisa que vai curar o pecado. É o sangue de Jesus, é a nossa confissão e é o arrependimento, que é largar o pecado. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, a consequência vai ficar. A consequência daquele pecado vai ficar. Uma pessoa assassina alguém. Ele vai consertar com Deus, pedir perdão, mas ele vai ter consequência. A pessoa que ele matou não vai ressuscitar. A cadeia ele vai ter que cumprir. Então são consequências. O perdão dele foi feito pelo sangue de Jesus, mas há consequência. Então discuta com seus alunos essa consequência do pecado. Como é terrível. Porque nós discutindo isso, nós vamos nos alertar para viver uma vida de comunhão com Deus. Que Deus te abençoe e abençoe os seus alunos. Muito obrigado.